Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos mundiais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá a tua sugestão de pauta, o teu comentário para que possamos debater aqui em nosso programa. Essa semana vamos fazer aí um balanço de tudo aquilo que ocorreu no ano de 2017 e principalmente a previsibilidade para o ano de 2018. Para isso, eu recebo dois convidados importantes que tiveram ao longo deste ano no programa juntamente conosco. Meu primeiro convidado é Wagner Pereira, consultor da Navis. Meu segundo convidado é nada mais, nada menos que a nossa comentarista técnica do programa, presidente da GLR, Germaine Lilian Robson. Vamos começar pelo ano de 2017. O ano está acabando, nós temos aí no mês de novembro 3 feriados, já iniciamos dezembro e podemos dizer que naturalmente, em virtude de tudo isso, o ano vem terminando efetivamente. Para fazer um balanço de 2017, vou pedir a visão dos meus dois convidados. O que nós podemos dizer que foram as grandes dificuldades que tivemos em 2017 e quais foram os avanços que tivemos em 2017? Qual é a tua visão em relação a isso, Germaine? Olha, grandes dificuldades. Eu acho que dada a instabilidade política, a grande dificuldade foi a decisão de investimento. Então, o que a gente sentiu ao longo desse ano foi um ano que todas as empresas queriam apostar em alguma coisa, mas seguraram gastos, né? Seguraram o investimento. Então, isso é um problema, porque na realidade você teve um ano meio que perdido, né? Para a economia como um todo e mesmo para o desenvolvimento dos terminais. Então, eu acho que o que saiu foi, entre aspas, por muita determinação, foi um ano difícil e a gente espera efetivamente que 2018 seja o ano da recuperação. Essa é a grande expectativa. Podemos dizer que a gente avançou em algum ponto no ano de 2017, Germaine, na tua visão? Olha, é assim, a gente teve várias iniciativas em termos portuários propriamente dito, a gente teve movimentos de governo, inclusive, no sentido de efetivamente continuar aprimorando os processos, que é essencialmente o que a gente precisa, tá? Obviamente que tudo isso está calcado na parte de tecnologia. A tecnologia é que vem alavancando essa mudança. Então, assim, muitos movimentos estão surgindo em termos até de otimização da operação, o programa do OEA da Receita Federal, agora com os órgãos anuentes também se integrando a esse programa, que pretende ou que promete, né, agilizar o fluxo como um todo, mudar talvez o modus operandi, e aí que eu digo que tecnologia tem que estar preparada para poder atender tudo isso. Então, eu acho que assim, houve no sentido talvez mais de planejamento, mas a gente não teve tanta efetivação. Vamos ver se 2018... Falando nessa questão de processo, Germaine, eu vou explorar um pouquinho mais esse ponto. A gente pode acreditar que para 2018, com o fortalecimento dessa interlocução que você está mencionando, a gente vai conseguir sobrepor aquelas questões de sobreposição de papéis e responsabilidades? Eu acredito que sim, Max. O que acontece é que precisa de fato de determinação, tá? Quando eu digo determinação, os órgãos que sejam, eles têm os ministros, têm boas decisões, mas o problema é que sempre esbarra na questão burocrática, ou mesmo porque está calcado ou preso a um órgão ou outro que tem que definir alguma coisa. Vamos falar do SERPRO também, que está sobrecarregado. Então, assim, muita coisa tem que andar. Eu acho que a gente já tem bastante experiência, vivência, conhecimento. O pessoal sabe o que tem que fazer, né? E o que tem que acontecer agora é que o Brasil tem que ser mais ágil, mais ágil. Então, o que a gente precisa é dessa agilidade. O Brasil tem tudo para ser o primeiro, né? O que a gente precisa é ter agilidade. Wagner, preciso ter a tua visão também. Você participou ao longo de 2017 de todo este debate na área portuária, no nosso setor portuário, e isso te dá também a possibilidade e o conhecimento para colocar a tua visão em relação a tudo aquilo que ocorreu no ano de 2017 e ter uma previsibilidade. Aí a gente está falando de previsão, não é precisão, né? Muitas vezes as pessoas confundem previsão com precisão para o ano de 2018. Qual é a tua visão em relação a esses dois pontos, Wagner? Bom, primeiro a questão dos pontos negativos, realmente a gente empacou
por assim dizer, nas questões de investimento e planejamento, muito por causa do cenário político que afeta o cenário econômico, né? A Germane bem colocou, esses fatos são fatos que quando o gestor que toma decisões de investimento está do outro lado da bancada, ele prefere salvar o dinheiro dele ao invés de fazer um planejamento estruturante, né? A gente tem exemplos que isso não é muito bom. Nós estamos falando de risco. Risco. A gente tem exemplos de um mindset diferente fora do Brasil, onde as empresas, em momentos de dificuldade econômica, elas buscam realmente fazer o diferente, investir, buscar se preparar. O investimento. É lógico. Que é o correto. Que é o Sem correto. dúvida. Porque a curva econômica, ela entra em descendência, mas depois ela vai ter uma ascendência. Então, por esses motivos, as pessoas fora do Brasil que trabalham com portos, elas já aprenderam, né, que quando a gente está em crise, o ideal é se reinventar, melhorar os seus processos e fazer investimentos. Haja visto a gente não ter conseguido. E aí você consegue colher o resultado, vamos dizer, a médio ou longo prazo, Exatamente. em virtude da retomada econômica. Eu costumo dizer que a economia mundial ela é como se fosse um golfinho, né? Ela tem que ir lá embaixo para que ela possa pegar o fôlego e o impulsionamento para que volte a estar lá em cima novamente. Perfeito. Nós temos ótimos administradores no nosso porto, pessoas que realmente conhecem, que vão para fora, estudam e se especializam, mas na hora de implementar isso aqui, até por uma questão cultural brasileira, eles encontram dificuldades. Né? Então, acho que esse ponto negativo com relação à política interferir na economia meio que segurou os investimentos. A minha perspectiva é que em 2018 a gente tem um cenário político mais tranquilo, né, e que realmente eles possam ter uma segurança jurídica para investir. O que nós vimos do nosso lado é que as empresas elas estão se planejando num primeiro nível, vamos dizer assim, em software, investindo em software para melhorar os seus processos num primeiro momento, e a gente entende que as reformas estruturantes virão a partir daí. O que eu digo como reformas estruturantes? Passar a se pensar em automatizar processos de fato e de direito para você ter uma redução de custos. Mas a gente numa inversão, nessa correlação de investimentos, principalmente em tecnologia, uma vez que a gente tem que pensar primeiro em infraestrutura, depois processo e depois sistemas, a gente não inverte esse papel também, Germane? Com certeza inverte. E aí, aproveitando um pouquinho o que ele colocou, é o seguinte, você tem que aproveitar o momento de crise, onde você consegue melhor negociar, Perfeito. tudo. Quer dizer, Perfeito. o empresário, eu acho que até certo ponto, aquele que tem visão, de fato investe. E aquele que está muito preocupado, segura, né? Por quê? Porque você tem melhores condições de poder negociar e de poder efetivar. E depois disso, se você está com o movimento fraco, a melhor hora que você tem para efetivamente poder fazer se planejar e fazer os movimentos que são necessários. Fazer uma reforma na tua organização, né? tua organização. Porque no momento que você está no pico, você não pode fazer isso de jeito nenhum, porque você corre o risco de efetivamente não conseguir rodar o teu negócio. Então, assim, aquele empresário que tem visão é aquele que aposta nesse momento. Posso dar um exemplo? Mais ou menos aqui no Brasil, a gente troca a roda do carro, o carro andando. É mais ou menos isso. É bem isso, não é mais ou menos isso, é bem isso. Exatamente. E depois disso, quando não estamos em crise, o que a gente mais escuta é que agora não está o momento certo de fazer a mudança, tá? Então, esse talvez seja um amadurecimento, como o Wagner disse, é um amadurecimento do empresariado que ele ainda não está seguro o suficiente. Tudo bem que nós tivemos, né, grandes turbulências políticas, mas de qualquer maneira tem que se apostar nesse momento. Eu acho que isso está relacionado com a questão da estabilidade jurídica. A gente precisa ter Sim. a estabilidade jurídica no nosso país, não só associar a responsabilidade diretamente ao empresariado, porque muitas vezes o empresariado ele tem foco no investimento para que ele possa ter o resultado. Não existe resultado sem que você faça um investimento inicial. Mas a falta dessa estabilidade jurídica, eu acho que compromete muito os investimentos no nosso país. E pegando um gancho exatamente nisso, a gente tem bons exemplos de que quando o governo faz a sua parte, o empresariado ele faz a dele, né? Vamos falar um pouquinho da dragagem, né? A gente viu as dificuldades que nós tivemos enquanto a dragagem está na mão da iniciativa pública. Uma vez que essa dragagem ela está sendo sinalizada que vai passar para a mão da iniciativa privada, ela já começou os movimentos todos necessários para ter um modelo de gestão que seja efetivamente bom para todos os condôminos do Porto de Santos. Então esses são exemplos de que as coisas, quando o governo quer e tem vontade de desburocratizar, podem dar certo. E muitos outros exemplos, como a Germane deu aí, a gente sabe que o SERPRO hoje está sobrecarregado, é o órgão que desenvolve tudo do lado da Receita Federal. Então, assim, são exemplos práticos de coisas que precisam melhorar e que a gente vê que os movimentos por parte do governo estão acontecendo. Wagner, como você tocou nessa questão da dragagem, eu vou me remeter à nossa máquina do tempo, né, o poder da máquina do tempo. Eu vou voltar em janeiro de 2017, onde nós conversávamos, né, tanto eu com o Wagner quanto eu com a Germane, e nós debatíamos 3 pontos
que eram importantes para que nós pudéssemos, de alguma maneira, avançar para o ano de 2017. Um deles era a questão do fortalecimento da interlocução. A gente via que existiam muitas entidades, nós não conseguíamos avançar em virtude disso. O segundo ponto era a questão da dragagem e o terceiro ponto era a questão de infraestrutura e acessos. Germaine, voltando agora para novembro de 2017, nós conversamos lá em janeiro. Esses 3 pontos, na tua visão, eles avançaram? Como é que nós estamos hoje, em novembro de 2017? Olha, foi um ano perdido, né? Vamos colocar assim, foi um ano perdido de muitas discussões e pouca realização. O que o Wagner falou, a gente aprendeu com certeza aquilo que não funciona. Isso ninguém discute mais. Essa já é uma lição aprendida. O problema é que a gente, infelizmente, tem que apanhar para aprender, né? Essa é a mais pura verdade. A questão da parceria público-privada é a solução para esse país, não tem a menor sombra de dúvida. Por quê? Porque o governo, primeiro, ele não tem que estar inchado, ele não tem que ter toda essa estrutura para atender, porque não trazer a iniciativa privada junto. Terceiro, porque a iniciativa privada é quem vive o negócio, é quem mais conhece do negócio. É importante ter o público para ele estabelecer as regras. Tá? Regular. Regular, exatamente, esse é o papel dele, ele tem que regular. Agora, a iniciativa privada ela é muito mais ágil, a tomada de decisão é mais ágil, ela tem mais recurso, então tem que se trazer mais a iniciativa privada, que é para a gente conseguir tocar isso para frente. Tá? Então, esse é o cenário que eu vejo para 2018, é uma maior participação da iniciativa privada em todos esses projetos governamentais. Wagner, deixa eu explorar a tua opinião, eu já fiz essa menção em outras oportunidades e me parece que muitas vezes aqui no Brasil a gente não entende ainda o que é o mundo globalizado. Nós fortalecemos a interlocução, a gente está evidentemente mais forte nesta questão da interlocução com o governo federal hoje, em novembro de 2017? Sim, sem dúvida. Prova é a criação dos grupos que hoje tem uma agenda fixa em Brasília, né? A gente não pensava nisso há um tempo atrás. Então, assim, eu acredito que os próprios usuários do Porto aprenderam que se não se juntar para ter uma forte interlocução, principalmente com os nossos representantes em Brasília, nós temos vários daqui da região, realmente as coisas vão ficar difíceis de andar. E nesse sentido a gente teve um aprendizado grande. Eu acho que ainda falta um maior comprometimento daqueles que nos representam, infelizmente, porque nós temos bons representantes, nós temos pessoas que foram eleitas pela região e numa grande quantidade que podem fazer diferença lá. Em que sentido? No sentido de, olha, nós temos a solução, estamos trazendo, já foi estudado, precisamos implementar a agilidade que a Germaine comentou. Falta porque o governo não tem braço. Quando o governo tenta esticar o braço dele para fazer tudo dentro do processo, ele não consegue ser ágil. E aí, nesse sentido, as entidades privadas ela têm um papel importante. E eu acredito que sim, a gente evoluiu e andou nesse sentido. Eu vou ter que chamar o nosso intervalo e vou deixar um questionamento para os nossos 2 convidados. As eleições do próximo ano, em 2018, vão interferir e serão palanque, principalmente, dos candidatos em relação aos portos do Brasil. Porto e Negócios vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta, para que nós possamos debater aqui no nosso programa. No último bloco, eu deixei um questionamento para os nossos 2 convidados. Será que as eleições do próximo ano, em 2018, vai interferir de alguma maneira nos portos do Brasil? Germaine, vou começar por você. Isso vai ser palanque de muitos candidatos? E qual vai ser o discurso? Ou seja, qual é o discurso adequado desses candidatos em relação àquilo que os portos do Brasil necessitam? Olha, sempre foi e vai continuar sendo. Né? Os portos, primeiro, eles são o desenvolvimento da nação, toda a parte de comércio exterior, sustentabilidade. Então, assim, os portos vão continuar sendo um carro-chefe aí de palanque a nível de promessas que a gente espera que sejam concretizadas, né? Eu acho que o Brasil depende dessa estrutura, depende dessa operação e o que a gente espera é que, de fato, tenham investimentos efetivos em cima da nossa estrutura. Será que o discurso, vamos dizer desta maneira, deve estar alinhado aí com a destinação
de verba para o segmento portuário? Ou seja, de termos verbas carimbadas, Germani? Olha, é o que se espera, de fato é o que se espera. Por quê? Porque a área portuária, todo o processo, né, portuário, ele necessita de investimentos garantidos. Não adianta a gente ter propostas, né, ter promessas que não se concretizam. Há quantos anos a gente não fala em todo o problema de infraestrutura? Isso tem que ser resolvido. Se falam hoje em utilizar outros modais. Que tal se a gente desenvolver um pouco mais isso? Porque que tal não investir? Porque também não adianta insistir no que está aí. A gente tem que, talvez, reaprender um pouquinho, ou a gente já até reaprendeu. O que a gente tem que fazer é implementar isso de fato e de direito. Que se falou muito na questão do hidroviário, agora o hidroviário sai do papel, vamos ver, nós estamos começando a falar que ele vai sair do papel. Será que ele vai sair? Eu acho que ele é uma boa alternativa. O ferroviário está aí também para isso, né? Me parece, honestamente falando, que quando a gente tem o debate do planejamento, isso ocorreu, vamos dizer assim, há 2 ou 3 anos atrás, me parece que todo o mercado se concentrou na questão do planejamento e esqueceu a questão da execução. Isso é uma verdade absoluta, Wagner? Sem dúvida. A gente viu até, inclusive, que o desenvolvimento de muitos desses modais se deram por meio da iniciativa privada. Veja a ferrovia, né? A gente tem aí um explorador da ferrovia que teve que fazer algumas manutenções e está apostando forte nisso, e a gente teve um aumento, efetivamente, das cargas que vieram por esse modal. Concordo com a Germani no sentido de explorar outros modais. Eu sinto muita falta da gente ter um plano nacional a longo prazo, Maxwell, e que esse plano ele ultrapasse governos. Ele realmente seja um plano para o Brasil, porque a partir do momento que a gente tiver uma diretriz e uma cartilha para ser seguida, né, como a gente teve na época do militarismo, onde foi investido nas estradas, foi apostado no modal rodoviário e foi feito todo um planejamento para isso, as nossas grandes rodovias foram implementadas, a gente sabe fazer. Então isso é um caso positivo. Pode não ter sido a melhor aposta, o rodoviário, mas se a gente também olhar para outros modais para equilibrar nossa matriz de transporte, sem dúvida a gente vai ter benefício. Agora, precisa sair do papel. O meu sentimento é que a cada momento que a gente passa por uma dificuldade operacional, uma nova solução aparece, né? A gente teve problemas na época da safra, se falou da cabotagem. A cabotagem já se esqueceu, agora estamos falando da hidrovia. São todos movimentos que a gente precisa ter um início, meio e fim, porque a gente não pode ficar a cada problema descobrindo uma nova solução. As soluções estão aí, nós aprendemos com elas, agora nós precisamos de fato de direito que o governo tome uma decisão. A decisão é, se eu não consigo fazer, eu preciso passar para quem faça e passar a ocupar o meu papel de fiscalizador, legislador e arrecadador. Essa é a minha visão nesse sentido. Germani, resumidamente, a gente pode dizer que hoje a gente é parte integrante da mudança e somos comandados pela mudança ao invés de comandar a mudança que é necessária para os portos do Brasil? Deveríamos coparticipar. Eu acho que tem que ser uma junção de forças, né? Não adianta ser uma competição, tem que ser uma junção de forças. Então, eu acho que a gente deveria coparticipar, como o Wagner colocou, a gente tem que estar lá, ser chamado a participar, tá? Porque governo sozinho não consegue. De fato, essa questão de você ter um planejamento a mais longo prazo, isso é essencial. Eu, nos idos de 80, trabalhei no GEIPOT, que era um órgão do Ministério dos Transportes, que cuidava de toda essa parte de planejamento. Inclusive, na época, eu estive no projeto que lançou os primeiros traços, as primeiras centrais de carga, que a gente chamava. Então, havia um planejamento, mas um planejamento sério, criterioso. Não é que o governo não faça. O que a gente sente é que talvez ele faça, mas a coisa não anda, tá? Então, eu não estou criticando a falta de, talvez eu esteja criticando a execução, propriamente dito, que ela não anda, ela não sai. Na minha época, em que eu estava no GEIPOT, a coisa saía, entendeu? Existia, a coisa saía. A gente está precisando, de novo, da mesma determinação. Lembrando que, naquela época, já as soluções eram pensando na iniciativa privada executando, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar um pouquinho esse modelo. Muitas vezes eu tenho me reunido com algumas pessoas que também não são do segmento portuário, mas que possuem fascínio pelo interesse e o interesse pelo segmento portuário, em virtude de tudo aquilo que o porto representa para o nosso país. E muitas vezes eles me fazem esse questionamento e eu quero explorar a opinião de vocês dois nesse sentido, pelo conhecimento que vocês têm.
a Germaine na questão um pouco mais burocrata do processo, vamos assim dizer, e o Wagner na questão tecnológica do processo. Muitas pessoas me questionam, Maxwell, a gente percebe que no Porto e Negócios vocês debatem muito aí as deficiências do Porto, mas ao longo do ano nós percebemos aí inúmeras notícias em relação aos recordes portuários. Não é aí um contraponto debater os problemas do Porto, uma vez que Porto vem batendo inúmeros recordes? E aí eu faço uma correlação. Nós estamos falando de commodities e valor agregado. Qual é a diferença processual nesse sentido, Germaine? Primeiro, se a gente está batendo recordes, imagino que a gente não estaria batendo se não tivesse eficiente de fato, né? Então, acho que a gente tem que até olhar essa questão. A gente tem muito a crescer. Se a gente está batendo recordes, imagine como o Brasil não poderia despontar. Mesmo porque isso a gente já sabe que o executivo brasileiro, ele é muito mais criativo, ele é muito mais, né? Ele consegue despontar em frente a outras nacionalidades, enfim. Mas, de qualquer maneira, o que eu entendo é o seguinte, a gente precisa cada vez mais sair digamos, dessa mesmice, a gente tem que pegar, não adianta me satisfazer... Posso falar uma visão minimalista do todo? Então, não adianta me satisfazer, eu tenho tal resultado, será que esse resultado é bom para mim? Mas assim, eu acho que a gente tem que olhar mais a fundo o quão atrasado ou quão melhor eu poderia ter aquele próprio resultado, entendeu? Eu acho ótimo que a gente consiga, diante de todas as dificuldades, ter aquele resultado. Acho perfeito, mas não é o melhor dos mundos, porque o nosso custo continua sendo caro. Então a gente tem que ter o resultado com baixo custo. Wagner, eu vou pegar a tua visão técnica, mas eu vou tocar num ponto que me veio à mente agora. No exato momento que nós estávamos em Rotterdam, no porto de Euromax, e nós estávamos falando sobre resultados. Uhum. E aí veio o questionamento do diretor daquele porto. Resultados, mas a que preço? Exatamente. E este é o foco. Ele tem razão naquela colocação? Nós temos que focar aí, ao invés de bater recordes de movimentação, se preocupar no volume de movimentação efetivo que a gente faz com a carga nos portos do Brasil? Sem dúvida, ele está totalmente correto. A gente costuma dizer, um dos motes da nossa companhia é think out the box, ou seja, pense fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? É você olhar aquilo que você está executando e você ter referências para saber se aquilo é bom ou ruim. Como a Germaine falou, não adianta nós estarmos aqui sentados na cadeira e o volume de carga commodity aumentar e a gente achar que o porto está aumentando, batendo recordes, quando de fato ele não está. Né? Não quero dizer que não esteja batendo recorde com relação a tonelagens, mas com relação à divisão da carga, do tipo de carga. Né? Então, nesse sentido, acho que a gente tem que fazer benchmark, olhar para fora, ver, bom, eu faço esse número com este processo. Eu quero fazer os melhores números, os números que são padrão mundial. Eu consigo? Não consigo. Hoje eu estou 30% longe disso, 40%. Em cima da tua perspectiva, fazer um planejamento para isso. Então, assim, acho que a gente ainda não está pensando fora da caixa aqui no Brasil. A gente ainda se contenta com os volumes de carga que aumentam e diminuem. E aí, quando eles aumentam, as diretorias normalmente abrem champanhe, comemoram. Mas, na verdade, a gente sabe que isso é passageiro. O que efetivamente traz resultados a longo prazo? É você ter um processo melhor, é você fazer uma reestruturação desses processos, pensar nesses momentos de crise em automação para diminuir custo. A gente tem que aprender com aquilo que funciona fora do país, né, e trazer para cá. Como a Germaine disse, nós temos executivos que são muito bons. Eu conheço pessoas operacionais que trabalharam no Brasil e que estão fora hoje e que são referências. Isso significa que nós temos mão de obra para fazer. Agora, nós precisamos realmente começar a pensar diferente, começar a pensar que nesses momentos nós temos que investir melhor. Eu vou até pegar uma deixa, aproveitando a questão. Hoje existe toda uma... a gente passou por alguns momentos de mudança na forma de pensar. Então, teve um momento, falando em tecnologia, de segurança de informação. Então, foi o boom, todo mundo começou a pensar em segurança de informação, essencial. Hoje, a gente vive um momento chamado gestão de risco, tá? Por quê? A gestão de risco visa justamente mitigar todos os problemas que, de certa maneira, impedem, atrapalham, oneram e, na realidade, dificultam o processo como um todo. Então, essa nova linha de gestão de risco que permeia governo, porque não é uma iniciativa, o próprio programa do EA, assim, todo mundo hoje está pensando em gestão de risco no sentido da gente conseguir otimizar todas as operações com baixo nível de risco, garantindo o resultado final.
E isso, tecnologia, tem muito a ver. A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu sempre encerro o meu programa fazendo o questionamento para as pessoas de quem são as pessoas que estão aqui hoje, os meus convidados, você aí já de casa já conhece, mas hoje eu vou fazer uma pergunta de $1 milhão para cada um de vocês. Se eu ganhar $1 milhão, tá ótimo. O que nós podemos esperar para o Porto de Santos em 2018, Germaine? Olha, melhor do que 2017. Vamos começar por aí, pelo menos para a gente começar a abrir um sorriso, né? Porque de tristeza a gente já teve o suficiente. 2017 foi um ano de choradeira, Sim. Né? Então é assim, eu acho que é um ano que a gente vai se surpreender, espero que a gente se surpreenda, tá? Eu acho que é um ano que tem tudo para dar certo, porque aquilo que a gente falou de planejamento já foi feito em 2017. Então, o que se espera agora é a realização de tudo isso em 2018. Então, entendo que seja um ano que a gente vai se superar e vai se modernizar. Mesmo sendo um ano político, Germaine? Mesmo sendo um ano político, a gente não pode, veja bem, isso é questão da maturidade de novo. Se a gente deixar uma coisa atrapalhar a outra, a gente não vai sair desse buraco nunca. Depois disso, a economia já esteve tão por baixo que está na hora dela realmente reagir. E o empresariado não tem mais como segurar essa conta. A gente pode resumir dizendo que há um descolamento ou, de alguma maneira, essa visão do empresariado em relação à questão política? Ou seja, estamos nos distanciando para que possamos, de alguma maneira, criar uma independência nesse sentido? Sim, eu acho que uma coisa não pode interferir nem na outra. O Brasil tem que voltar a crescer. Né? Ele tem condições, ele tem que voltar a crescer. E isso depende do amadurecimento de todo mundo, não só do lado do empresariado, como do lado dos políticos também. Wagner, pergunta de $1 milhão. Dragagem, capacitação e os acessos, a gente resolve em 2018? Eu tenho para mim que a questão da dragagem está bem encaminhada, até por conta dos grupos que estão cuidando desse assunto e da vontade do poder privado de trazer isso para a mão dela de novo, porque já foi da mão deles, né? E eles geriram isso muito bem durante anos. Com relação à capacitação, eu vejo que a iniciativa privada também vem fazendo a sua parte, ela investe anualmente, a maioria das empresas tem um pedaço do seu budget para isso, então eu acho que a gente vai continuar fazendo treinamento e capacitando os nossos funcionários do Porto para sempre estar buscando essa melhoria de processos, fazer mais com menos, e eu acho que isso vai continuar crescendo, aliás, tende até a crescer, porque a economia ela vai crescer mesmo. Quando a Germaine comenta a respeito que nós estávamos muito em baixa, o próprio ministro Meirelles vem falando isso constantemente, né? E alguns economistas internacionais também. O declínio brasileiro chegou ao fim em junho de 2017 desse ano, então ele começou a retomar após esse período. Então eu espero também que as empresas nesse sentido voltem, né, a olhar para frente. Com relação ao acesso, eu sinto uma certa preocupação, porque esse ano de 2017 foi feito o planejamento executivo, que tanto se falou, precisava ter um projeto de engenharia ser apresentado para o governo do estado. Eu acredito que como vai ser um ano eleitoral, a gente tem 50% de chance de talvez o nosso governador olhar aquilo e falar assim, isso é algo bom para a minha campanha e tirar do papel, como ele fez com os acessos da Praia Grande, ou a gente tem os outros 50% dele ficar no falantismo e dizendo, depois que eu entrar eu faço. Ou talvez uma grande promessa como a ponte Santos-Guarujá? Perfeito. Ou talvez seja uma grande promessa nesse sentido. Infelizmente, Porto Negócios está chegando ao nosso final. Wagner, queria te agradecer muito pela tua presença aqui. É sempre muito produtivo a gente ter pessoas e experts como você aqui conosco. Eu que agradeço, Maxwell. Quero deixar um grande abraço a todos os telespectadores e desejar para a Germaine e para a gente um ano de 2018 muito melhor do que o de 2017. Sem dúvida. Germaine, obrigado mais uma vez por estar aqui e contribuir, principalmente com o nosso telespectador, com todo o conhecimento que você possui. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui e, se Deus quiser, 2018 a gente vai estar sorrindo o tempo inteirinho. Exatamente. Porto Negócios vai ficando por aqui e não esqueça, você não é derrotado quando perde, mas sim quando desiste. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Mareste Telecomunicações e Grupo Mendes.